contra o piso nacional, mas é fundamental a vitória que obtivemos agora no STF. Então o STF disse que a lei é legal. E aí eu gostaria que o doutor Ronaldo, que é nosso assessor jurídico, falasse tecnicamente sobre essa situação que o STF julgou, dia 6, e a lei que está sancionada desde julho de 2008, Ronaldo. Pois não. Quem assistiu à TV Justiça, a votação da ADIM proposta por 4 estados, dentre eles o estado de Mato Grosso do Sul, viu ao final da decisão o presidente do STF, ministro César Peluso, anunciar que a ADIM foi julgada improcedente. Estou dizendo isso porque logo após a votação eu vi algumas autoridades anunciando que o empate tinha dado razão, especialmente aqui em Mato Grosso do Sul, tinha dado razão aos estados que impetraram a ADIM em relação à carga horária. Primeiro, não existe empate no judiciário. O judiciário ele decide. No caso da ADIM, quem precisava de 6 votos não eram os professores, vamos dizer assim, e sim os estados que impetraram a ADIM. Como eles conseguiram em relação à carga horária, Jaime, apenas 5 votos, a ADIM foi julgada improcedente. Improcedente tanto no que diz respeito à carga horária, quanto no que diz respeito ao piso. Agora é só esperar a publicação da decisão, que deve sair, eu acredito, no máximo em 30 dias. E a partir daí, aquele governante, seja governador de estado, seja prefeito municipal, que não quiser cumprir ou que insistir em não cumprir, ele vai estar submisso às sanções da lei. Inclusive por ato de improbidade administrativa, porque se a lei determina algo e ele não faz, veja bem que a lei do piso, diferentemente de algumas normas da educação, ela não é uma lei de princípios, é uma lei impositiva, ela define inclusive um valor. A Constituição fixou o piso, mas a lei do piso fixou qual que é o valor, ou seja, aquele governante que jurou cumprir a Constituição e jurou cumprir a lei, que se negar a cumprir tanto a lei do piso quanto aquilo que diz respeito à carga horária, ele vai estar submisso a algumas sanções legais e caberá aos sindicatos, às federações e às confederações acionar juridicamente esses entes da federação que não cumprem para fazer cumprir a lei, porque não tem sentido 513 deputados votarem uma lei, 81 senadores votaram uma lei, o Supremo Tribunal Federal dizer que essa lei é constitucional e aí o cidadão, achando que é o dono do município ou o dono do estado, fala, não vou cumprir. Então, para que tem lei? Em que pese ele ter jurado cumprir a lei e a Constituição. Portanto, eu acho que começa agora a segunda etapa do movimento, que é fazer cumprir a lei e há instrumentos legais que façam os governantes cumprirem. Ok, obrigado. E sobre o piso, temos mais perguntas dos trabalhadores em educação. Em nosso estado, de alguns municípios que mesmo antes do final do julgamento da ADIM, colocaram em prática a hora-atividade e com isso tiveram uma melhora significativa na educação. Agora, com a finalização do julgamento da ADIM, o que poderemos fazer para obrigar os nossos governantes a colocá-la em prática? Trazer os governantes para começarem a sua tarefa, exercício da sua tarefa, eles precisam jurar, cumprir e fazer cumprir as leis. Por que os governantes, então, não obedecem, não cumprem as leis que tratam sobre os direitos sociais, as leis da educação, a LDB, a lei do piso? Por que eles colocam tantos obstáculos ao cumprimento dessas leis? Com a aprovação do PSPM, o reajuste salarial dos professores sempre é a partir de 1º de janeiro. Sabemos que a grande maioria dos municípios do nosso estado fazem o reajuste a partir de 1º de maio e não retroage a partir de 1º de janeiro. Quais os encaminhamentos que poderemos tomar para que obriguem os nossos governantes a dar o aumento a partir de 1º de janeiro? E para responder a essas perguntas, convidamos novamente o assessor jurídico da FETEMES, o senhor Ronaldo Franco, que também já foi professor e sindicalista. Por favor. Sim. Com relação à carga horária, tão logo seja publicada a decisão, eu imagino, e os Sintedes e a FETEMES devem demandar, tanto o governo do estado quanto os municípios, para fazer as adequações nos respectivos estatutos do magistério. Evidentemente, tem que ter um certo bom senso. Ninguém imagina que um dia após a publicação do acórdão os estatutos serão alterados, até porque essa é uma alteração que vai implicar em contratação de professores, ou talvez convocação, vai ter que implicar em alterar totalmente a grade dentro da escola, então vai ter que haver um tempo para que isso ocorra, mas os municípios não podem esperar chegar 1º de janeiro
ou 1º de fevereiro do ano de 2012 para tomar medidas. Essas medidas têm que começar a ocorrer imediatamente. Se não ocorrer essas medidas, cabem por parte dos Sintedes e por parte da FETEMES medidas de natureza judicial. Com relação ao piso, se é 1º de janeiro ou 1º de março, veja bem, até a votação da ADIM, que ocorreu agora nesse mês passado, havia uma medida cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal suspendendo a eficácia dela. Portanto, nenhum município, nenhum estado estava obrigado a cumprir. Com a votação, a decisão final, a partir de agora todos têm que cumprir. Portanto, os municípios que antes davam reajuste a partir de 1º de maio, eles vão ter que dar reajuste a partir de 1º de janeiro, porque é o que está escrito na lei. Se eles quiserem alterar isso, eles vão ter que ir ao Congresso Nacional, reunir votos suficientes e alterar a lei. Até que isso ocorra, o que vale é o que está escrito na lei, que é 1º de janeiro. Portanto, não há desculpa nenhuma mais para nenhum prefeito, nenhum governador ficar falando em 1º de maio. Em 1º de maio ele pode negociar o salário de todos os outros servidores, mas em relação ao magistério, ele vai ter que definir no dia 1º de janeiro de cada ano. Com relação a cumprir ou não cumprir a lei, aquilo que eu já havia dito anteriormente, a lei do piso ela não é uma lei de princípios, é uma lei impositiva. Não tem muita margem, elas não tem margem nenhuma, ou cumpre ou não cumpre. Portanto, a partir de agora, e veja bem, esse foi um avanço do governo do presidente Lula, porque primeiro ele incluiu nos atos das disposições transitórias a ideia de piso, que não tinha na Constituição. Incluiu isso em a emenda constitucional de número 53. Depois ele enviou uma lei ao Congresso Nacional para fixar o valor desse piso que já está previsto na Constituição. Portanto, a partir de agora, não tem mais vazio jurídico, não tem mais vazio constitucional, não tem mais vazio legal que permita um governante não aplicar o piso. Que veja bem, não é nenhum valor exorbitante, nós estamos falando ainda em 1.182 de início de carreira. Portanto, a partir de agora, quem não cumprir a lei vai estar submisso às sanções da lei. Ok, obrigado, professor Jaime. Eu queria dar uma complementada nessa fala importante do Ronaldo, principalmente nessa questão do 1º de janeiro como data base. Nós temos orientado nossos sindicatos, nos municípios, onde ainda negocia salário no mês de fevereiro, de março, de maio, que qualquer política salarial aprovada após o mês de janeiro, ela tem que ser retroativa ao mês de janeiro, né? Se o município não paga o piso, o valor do piso não pagou no mês de janeiro e fevereiro, a lei que vai para a Câmara Municipal tem que prever lá que será pago retroativo ao mês de janeiro, porque a data base para nós será essa agora. Agora é fundamental dizer que a conquista do piso nacional foi uma luta importante da categoria em nível nacional e que agora a gente tem também que lembrar, nós queremos avançar, que seja também criado um piso para o administrativo da escola. É fundamental que esse grupo tenha uma tabela própria, porque nós temos 25% da receita líquida dos municípios do estado para ser investido em educação. É obrigatório isso. Está na Constituição, no artigo 212. Então, dentro disso, nós temos uma lei própria, recurso próprio, e nós entendemos que o conjunto da educação também tem que trazer para o mês de janeiro. O administrativo da escola também não pode ter reajuste o professor lá em janeiro e o administrativo só agora em maio, como está acontecendo no estado. Até agora, o projeto de reajuste administrativo do estado não chegou à Assembleia Legislativa ainda. Obrigado. Vou completar só o seguinte, também preciso que esclareça que esse piso, né, que está tão difícil de ser cumprido, né, na legislação, ele corresponde a 40% de um salário de qualquer profissional que tenha passado o mesmo tempo de formação. Nós ainda estamos querendo o mínimo possível. Então não tem negociação. Eu acho que, na verdade, é o mínimo do mínimo. Nós conseguimos esse piso e nós temos que lutar por ele. Obrigado, professora. Tem algumas perguntas agora de internautas. E a primeira pergunta é da senhora Zilda Peixoto e pergunta para o senhor Jaime Teixeira, presidente da FETEMES. A pergunta é: como melhorar a qualidade do ensino em Mato Grosso do Sul com o total abandono que se encontram as escolas estaduais? Tanto no que se refere às estruturas físicas, como na falta de verba para merenda, manutenção e funcionamento. Eu acho que é fundamental a luta contínua do movimento sindical, né? Nós sabemos que hoje a educação pública no Brasil melhorou, nós não podemos deixar de reconhecer isso que melhorou, porém, a infraestrutura da escola ainda é muito decadente, né? Nós temos, por exemplo, agora uma tendência de começarmos ao ensino integral, né? Avançarmos para isso, para que a criança fique mais tempo na escola. E para que isso aconteça, vai ser necessário que faça toda uma remodelação do ambiente escolar, né? Desde a sua concepção de formação física, quanto também do conjunto do currículo da escola, né? Acho que é fundamental a gente
pensar isso. E acho que dentro do Plano Nacional de Educação, essas verbas para a melhoria da rede física tem que ser garantida. Por exemplo, a gente fala em aumentar o índice do PIB. Mesmo aumentando o percentual de investimento que se quer a educação do PIB, é necessário também discutir quais os impostos que vai compor, né, a verba da educação. Nós estamos em um debate longo e nacional de uma grande riqueza nacional que é chamado pré-sal, né? É fundamental, e nós estamos cobrando isso no PNE, que já fique definido no Plano Nacional, que nos próximos 10 anos, 50% dos recursos oriundos desse pré-sal, que deverá, segundo informações econômicas no país, ser de grande montante, seja revertido para a educação pública, que seja em regime de cooperação da União com os estados e municípios, e que não fique somente nos estados onde há o poço de petróleo. Portanto, a educação é nacional, esse produto importante que é o petróleo, ele tem que ser também democratizado para todas as unidades da federação. Acho que esse tipo de coisa ajuda na recuperação da rede física. Outra pergunta, o senhor Adamo Delpino, ele pergunta: estou preocupado. O governo estadual aprova hoje um decreto chamado de profissional de educação básica somente os professores, contrariando uma lei federal. O que fazer? Olha, a luta de criar o piso nacional dos professores, que eu falei, foi mais de 100 anos, né? Nós estamos nessa luta desde os anos 90, portanto há pouco mais de 20 anos, com essa concepção, que a educação é feita com professores e com administrativo, não é só com professores. E aí a gente tem essa questão de transformar o nosso administrativo em profissionais. Conseguimos um grande avanço no ano passado, que foi a aprovação da Lei 2014, uma lei federal, de uma senadora de Rondônia, que reconhece o administrativo como profissional de educação. Mas para isso ainda há um grande caminho a ser percorrido. Nós temos, primeiro, como eu falei anteriormente aqui, criar o quadro específico de educação também nas redes municipais, e também esses companheiros do administrativo vão ter que passar por curso de qualificação técnico para ser considerado profissional da educação. Obrigado, professor. E as perguntas que não foram respondidas aqui serão encaminhadas para a direção da FETEMES, que depois responderão aí aos questionamentos. E para fechar a nossa teleconferência, temos mais perguntas do público para o professor Jaime. Queria que o professor Jaime esclarecesse quais foram os avanços que os administrativos da educação obtiveram nos últimos anos e quais as bandeiras de luta que a FETEMES e a CNTE pretendem encampar para os próximos anos. Muitos professores afastados ou readaptados por problemas de saúde na rede municipal e na rede estadual. O que fazer para enfrentar essa situação? Gostaria que o professor Jaime esclarecesse sobre a eleição de diretor. Se o percentual de vagas para concorrer ao curso foi feito só em cima do número de professores ou se o administrativo também foi contado, né, para esse percentual, e que ele esclarecesse mais assim, sobre que o administrativo pode estar participando da eleição de diretor. Senhor, então. Bom, está aí novamente o administrativo na pauta, né? É fundamental isso. Agora, nós temos bandeiras, sim, importantes, né? Eu já falei aqui sobre a profissionalização, nós investimos pesado junto ao MEC para criar-se um Programa Nacional de Formação, e foi criado. Hoje, depende dos convênios das prefeituras do Estado para implementar. Nós já temos 4.000 trabalhadores administrativos que já fizeram esse pró-funcionário, que é um curso de nível médio e que é técnico. Na questão da saúde do professor, nós temos algumas variáveis, Ângela, que é fundamental para a saúde do professor. Por exemplo, o professor é acometido invariavelmente do problema de voz, né? Que a professora começa no mês de fevereiro, quando chega no mês de julho, agosto, já com as cordas vocais cansadas, acaba tirando licença médica, principalmente, né? Acho que um fator importante, não termos superlotação de sala de aula, né? Eu acho que é impossível, humanamente impossível hoje, a qualidade que a educação requer, a dinâmica que ela requer, uma professora com a sala de 40 alunos na primeira série. 38 alunos na primeira série. Se você pegar as melhores escolas aí, não passa de 20 alunos. Então, acho que, por exemplo, as condições de trabalho estão diretamente relativas à saúde do professor, né? Até hoje, na sala de aula nossa, nós não temos um microfone como esse para o professor falar. O professor fala sem microfone, sem caixa de som. Portanto, as condições lá concretas são importantes. A ampliação da jornada de planejamento é um tempo a mais para que o professor tenha mais tempo para, inclusive, melhorando a tua aula, ter um desgaste físico menor na sala de aula, né? E para encerrar,